Hoje vamos estudar o capítulo 31 da conhecida obra Nosso Lar. Estamos estudando na sequência e cada semana temos um episódio novo. E hoje, para o capítulo 31, nós temos o episódio 31. Conseguimos coincidir numericamente os capítulos nos episódios semanais, que sempre giram em torno de 30 minutos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo da noite. É uma alegria muito grande estar com vocês nesta troca de impressões, nessas reflexões em torno da obra produzida pelo espírito que se identificou com o nome de André Luiz. E temos visto nos capítulos os títulos expressivos, os relatos, os diálogos, e hoje temos um nome diferente, Vampiro. Não é para ninguém ficar com medo, né, Américo? Assusta o título, né? O cinema acabou com a figura do vampiro, né? Deixou o vampiro extremamente esquisito, estranho e perigoso. Não que não seja, mas o cinema dá umas cores muito fortes, né? Aqui nós vamos conhecer uma outra conceituação do que André dá o nome de vampiro. O capítulo começa indicando o horário, 21 horas. Eles não haviam descansado ainda, a não ser em momentos de troca de palavras muito rápida, necessárias muitas vezes essas palavras para a solução de alguns problemas. Ali um doente pedia auxílio, outros necessitados de passes, de conforto, e foram atender a 2 enfermos no pavilhão 11, como identifica o autor espiritual, onde havia uma gritaria próxima. Foi instintivo para André Luiz aproximar-se, mas Narcisa o deteve. Não prossiga. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para os seus olhos. Guarde isso para mais tarde. André não insistiu, mas estava com o cérebro fervendo de interrogações, como tão comum num repórter do além. Isso abria para ele um mundo novo, as suas observações, as suas pesquisas, mas ele não se esqueceu, Américo, do conselho de Dona Laura para que não deixasse a obrigação justa, não se deixasse seduzir por curiosidade, e sim se colocasse a servir. Essa recomendação foi tão forte que toda hora ele lembra. Quando surge alguma novidade, ele quer logo saber como é que faz, como é que funciona, explica aí para mim como é que é isso aí e tal. E, mais uma vez, ele ficou empolgado com a ideia, porque até então nunca tinha ouvido falar em desequilibrados do sexo. Realmente, nem foi autorizado, até porque também não pode contar essas coisas, né? Porque é muito desequilíbrio só para um recém-chegado à vida espiritual. Enquanto estavam ali, logo após esse horário, ditado já na primeira frase do capítulo, 21 horas, alguém chegou dos fundos daquele enorme parque. Era um homenzinho. André o classifica de um semblante singular, evidenciando a condição de um trabalhador humilde da colônia. E Narcisa, com gentileza, o que há? Justino era o nome daquele homenzinho. Qual a sua mensagem? O operário, o trabalhador anônimo e humilde, integrava o corpo de sentinelas das câmeras de retificação e informa que havia uma infeliz mulher pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura e afirmando, inclusive, acrescentando que talvez tenha passado desapercebida aos vigilantes das primeiras linhas. E a enfermeira, curiosa, por que não atendeu? Não pude fazê-lo. A pobrezinha está rodeada de pontos negros. E aí começa um detalhe, Américo. Pontos negros, causando um revide de Narcisa. Como que me diz? O caso é muito grave. Aí eles foram ver André acompanhando o homenzinho e a própria Narcisa. Os 3 se encaminharam para este lugar, atravessando aquele campo enluarado. Era quase 1 quilômetro de percurso a pé. Uma boa caminhada noturna aqui, para quem não descansou ainda. Aqui há uma primeira referência, Orson, aos campos de cultura,
Ou seja, Nosso Lar é uma cidade, lembra uma cidade medieval, porque é cercada por muros, e ela é circular, os muros são circulares, apesar dos quarteirões fazerem um formato de estrela, de 6 pontas, a cidade mesmo é cercada por esse muro circular. E certamente há entradas e saídas ao longo do muro, porque a cidade é grande, não? E esses campos de cultura, mais tarde vai haver detalhes, é onde eles têm os pomares e as hortas. E o André vai até perguntar, mas por que fica lá do lado de fora? Horta a gente põe dentro do cercado, não fora. Então, é para atender às necessidades daqueles que são os habitantes da região umbralina que não têm autorização ainda para entrar. Se sentirem fome, podem usar aquele alimento que está ali, colher frutos e também leguminosas, verduras, se quiserem. Isso eles podem fazer. Então, essa é uma primeira referência na história. Mas a mulher dos pontinhos pretos é que preocupa agora. Além desse detalhe que você citou, tem um vento caricioso também para eles, né? Até que, percorrido ali mais de 1 quilômetro, atingiram a grande cancela a que se referira o trabalhador humilde. E aí, Américo, se deparam realmente com uma miserável figura, foi a expressão usada pelo autor, miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. E André vai dizer, nada vi, né, senão o vulto de a infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo, pernas em chaga viva, mas Narcisa parecia deslizar outros detalhes, que eu não poderia, estava imperceptível ao meu olhar, e demonstrou um certo assombro. A conhecer a calma, agora expressava um certo assombro até no olhar. E a mendiga espiritual ali bradava por socorro. Ela procurava lugar para ser socorrida, perguntando inclusive sobre o paraíso dos eleitos, que ela for informada que seria recebida. Ela vai dizer aqui em algum ponto que prometeram a ela o paraíso dos eleitos, que ela buscava esse direito. Mas, embora comovida, Narcisa leva a observação dos pontos negros que André não conseguia ver. Ela até vai dizer que a sua visão não está suficientemente educada, e apontando esses pontos negros. E vai dizer aqui, me chamou bastante atenção, Américo, que ela não tem independência, não tem autonomia para atender ou abrir os portões. Se dependesse do coração dela, ela abriria os portões imediatamente. Mas, nesse caso, ela não poderia fazê-lo. Foi obrigado a chamar o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Portanto, nós percebemos aí uma hierarquia nos trabalhos, até mesmo de vigilância, que é uma coisa simples, destinadas, por exemplo, aos recém-chegados na cidade, como o próprio André está trabalhando como auxiliar de enfermagem, fazendo limpeza. Então, esses trabalhadores que assumem pequenas tarefas vão se gabaritando para assumir outras tarefas mais complexas. E segurança na cidade é uma coisa importantíssima, porque a cidade vive numa região umbralina que seria o umbral leve, segundo o livro Cidade no Além, onde André Luiz explica isso. É um umbral mais sutil, por isso que Nosso Lar é uma colônia de transição. A maioria dos que estão em Nosso Lar, eles vão voltar para a Terra. Moram em Nosso Lar, trabalham em Nosso Lar, e em Nosso Lar mesmo desenvolvem atividades, estudos e preparações para voltarem à Terra. E raros também vamos ter, ao longo do livro, essa referência, vão seguir para a esfera seguinte. É muito interessante isso. Então, aquele pessoal lá do Ministério da União Divina, tá? Da elevação, ali tem espíritos que estão se preparando para assumir atividades na esfera seguinte, acima, onde a atmosfera é mais rarefeita, a matéria também é mais sutil, e onde acontecem muitas coisas que nós não sabemos, porque não há notícias a respeito dessas esferas superiores. Mas aqui é um caso clássico, né? Você tem
um sujeito que fica ali na porta desses acessos, né? E o chefe deles. Agora, também há uma referência às linhas de defesa que estão antes dos muros e que a mulher teria passado despercebida por eles. Então, existe um esquema realmente de defesa. Ali não se brinca em serviço, porque a cidade, vez ou outra, deve ser atacada por entidades que querem entrar lá de qualquer jeito. E a regra para entrar em nosso lar, e por isso a mulher não vai entrar, só entra em nosso lar quem percebe que errou, está disposta ou disposto a refazer as suas atitudes e a melhorar a si mesmo. E é o que está fazendo o André Luiz. Essa regra que você cita, muito bem citada e lembrada aí, Américo, ela é muito justa, né? Porque ela seleciona criaturas sinceras. Quer dizer, a hipocrisia aí não cabe, né? Não entra o hipócrita, o mentiroso, o disfarçado, aquele que quer enganar, tapear. Nós vamos ver aqui na sequência do diálogo que vai se estabelecer, e a gente verifica que realmente a sinceridade, a honestidade de caráter é uma regra realmente para adentrar o nosso lar. Só adentram os que desejam melhorar mesmo. E André vai dizer que, pela primeira vez, ele tem contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. É o irmão Paulo, que foi chamado, tomando conta da situação, porque Narcisa o cientificou do que ocorria, ele também foi lá. E o irmão Paulo, experiente naturalmente, né? Você até citou que ela deve ter passado pela primeira linha de defesa, passou desapercebida, e chegou até a proximidade do portão de entrada ali. Examinou a recém-chegada e foi enfático. Esta mulher não pode receber nosso socorro. Trata-se, expressão do irmão Paulo, de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Américo, André vai se considerar escandalizado com esta expressão. Como é que pode, numa cidade que faz o bem, ajuda todo mundo, não entrar uma senhorinha toda esfarrapada lá? Tá certo que ele tem esses pontos negros que ele não entendeu bem ainda o que são, mas como é que ela não pode entrar, não pode ser assistida? Nós vamos ver aí que a própria Narcisa se oferece para cuidar pessoalmente dela, né? E o diretor fala, aqui não entra, não. Pois é. Narcisa estava condoída também, porque ali parecia, aos olhos de André, pelo menos, inexperiente, uma falta de caridade. Para Narcisa, a compaixão falou mais alto. E o diretor foi expresso na sua opinião e na sua postura. Não vai entrar. A instrutora também estava perplexa. E aí o instrutor pediu para ela, conte as manchas pretas. Ela fixou o olhar e confirmou, 58 pontos negros. E aí o irmão Paulo, com toda a paciência da experiência e do amor juntos, eu vou ler a frase porque é bom para deixarmos registrado, esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criança aniquilada, uma criancinha, aliás. E ele vai dizer aqui, essa desventurada criatura foi profissional da ginecologia. Não sabemos se ela tinha o título de médica, porque nessa época, aqui na Terra, isso é, no início dos anos 40, final dos anos 30, nós não tínhamos clínicas de aborto estruturadas, com tecnologia, com toda a segurança. Esse serviço era feito por abortadeiras, parteiras que, enquanto algumas davam vida às crianças, outros aceitavam acordos de eliminação para resolver problemas de relacionamentos, enfim. Essa era seguramente uma abortadeira, não me parece que fosse uma pessoa que tivesse um título de medicina. Então,
58 vítimas ficam assinaladas. Veja só, às vezes a pessoa comete um único crime e fica marcada por o resto da vida, porque o perispírito fica lesado quando a gente lesa outro. Essa é uma coisa fantástica que um dia nós vamos aprender. E essas lesões, elas vão aparecer em algum instante na vida da pessoa. Já estão aí no perispírito, então ela já desencarnou com isso. Na hora que esse perispírito for formar um novo corpo aqui na Terra, na hora de nascer outra vez, você imagine que não pode acontecer com alguém que tem esse currículo desastroso por trás, né? A palavra profissional aí indica que ela ganhava para fazer isso, explorava jovens inexperientes, né? Explorava a infelicidade delas, a pretexto de aliviar consciências, se entregava aos crimes, profissionalmente recebia por isso. E o que chama muita atenção aqui no capítulo também, América, a situação dela é pior do que dos suicidas e homicidas, porque estes, às vezes, apresentam atenuantes, sem dúvida. Suicidas e homicidas têm vários tipos de agravantes e atenuantes, em função de vários fatores aí. Mas elas se encontram numa situação pior do que suicidas e homicidas, porque era premeditado, era calculista, era aproveitando e explorando a juventude inexperiente. E o André, ele se recorda dos processos de medicina, e às vezes ele enxergou de perto a necessidade de eliminação dos nascituros para salvar a mãe nas ocasiões perigosas. Mas parece que o irmão Paulo leu o pensamento dele, né? Estava refletindo consigo mesmo, e o irmão Paulo acrescentou: não falo aqui das providências legítimas que constituem aspectos de provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Américo, isso nos leva ao Livro dos Espíritos. Kardec destinou algumas perguntas, selecionando resposta dos espíritos referente a este assunto. A 357, por exemplo, vai indagar quais são para o espírito as consequências do aborto. É uma existência nula a recomeçar. E depois, na seguinte, 358, o aborto voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Existe sempre crime quando transgredis as leis de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime, tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Depois ela ainda temos as questões 359 e 360, que também se refere a essa questão da mãe que estivesse em perigo, por exemplo, em que os espíritos respondem que é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. É os processos que o nosso irmão Paulo está se referindo aí de provações redentoras. Esse é um assunto delicado, inclusive eu, por exemplo, nunca faço palestra sobre aborto, porque na Terra é muito comum que uma pessoa, por exemplo, vá pela primeira vez ao centro espírita assistir uma palestra e esse assunto levado para quem está indo pela primeira vez, nossa, quer dizer que eu abortei um filho e eu sou criminosa, né? Então, é uma coisa muito delicada isso. É claro que para os trabalhadores que já conhecem o Livro dos Espíritos, já estudaram, a gente pode chamar a atenção do detalhe. Então, para aqueles que são espíritas, só existe uma condição em que o filho ou a criança pode ser abortada, é quando existe risco de vida para a mãe. E a resposta dos espíritos é uma coisa lógica. Mas você já tem um ser que está vivo e que vai sobreviver, entre escolher o que está começando a vida agora e aquele que já está com a vida começada, e há bom tempo, vamos, se tiver que preservar a vida de um deles, que seja da mãe, porque nós sabemos que as pessoas podem nascer de novo, em outras circunstâncias. É muito comum isso, mais do que a gente imagina. Crianças que não vingaram porque tiveram abortos naturais, e depois voltam
E às vezes são as mesmas crianças que tinham que nascer e voltam de novo. Então, essa chance existe. Agora, se a pessoa fica muito chateada com isso, quando recebe essa notícia, nossa, tal, então nós podemos atenuar desde já, desde a terra, os nossos erros. Por exemplo, uma mãe que fica muito preocupada, que eventualmente está nos ouvindo pela primeira vez e que tenha praticado um aborto, é uma pessoa boa, está bem socialmente, está bem resolvida, mas ela pode se sentir mal com essa informação. Então, a lei de Deus permite que a gente faça coisas exatamente para cobrir a multidão de erros, como disse Pedro na sua primeira carta. Então, adota uma criança. Adotar uma criança é muito complicado, meu marido não quer. Tá bom, então vai visitar um orfanato uma vez por mês, depois, quem sabe, uma vez por semana, uma vez todo dia, fazendo coisas para ajudar crianças, adotando uma criança financeiramente, por exemplo. Isso. Então, Apadrinhando uma criança, né? padrinhando, nós podemos fazer um monte de coisas. Quem de nós aqui, Orson, em sã consciência, pode dizer assim: olha, eu nunca matei, nunca roubei, nunca abortei? Quem é que pode falar isso se nós Não. não temos o extrato das nossas vidas passadas? Nós não podemos acusar ninguém. E Jesus ainda avisa: ó, não sabe julgar. Não julgue, porque você não sabe o que está acontecendo. Porque a pessoa, às vezes, julga, Orson, porque ela enxerga uma vida e as outras lá atrás. A gente não vê, não sabe. Então, às vezes, a gente acusa alguém de ladrão e tal, e vai ver que fez coisa pior. A gente não sabe. Então, na Terra é planeta de expiação e provas. Aqui não tem santo, salvo exceções, raras e honrosas, por sinal. Todos nós somos deficientes morais que temos que corrigir os nossos erros. Nem me diga, Américo. Ô, Américo, e foi esse sentimento que levou Narcisa à conclusão própria. Eu também errei muito, todos nós erramos no passado, também eu já errei. Se me permite, eu mesmo cuidarei dela, né? Mas o irmão Paulo não deixou. Ele vai dizer que esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha, porque ela não está sendo sincera. Olha que coisa interessante. E vai dizer, né? Para que serve então o serviço de vigilância? Ele foi. Para que tem então esse serviço de manter e vigiar a ordem aqui de nosso lar? Porque aqueles que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas, como ele afirma aqui. É o caso. A mulher não está sendo sincera, ela está sendo hipócrita, está fingindo uma necessidade. E vai mais, Américo, ele toma a iniciativa de fazer algo inesperado. Aí vamos buscar a prova disso. Eu não esperava que ele fizesse isso, Américo. Exato. Então, essa prova é dada com uma visão mais aprofundada dos tais pontos negros. E o André não estava educado para isso. Mas a Narcisa, ao se concentrar, observando a recomendação do Paulo, ela vai perceber, então, as tais figuras dos nascituros nesses pontos pretos que estão em torno do perispírito dela. Então, é a prova de que realmente ela era uma abortadeira. O André não viu nada, né? Aliás, nas outras obras, nas obras seguintes, principalmente no próximo livro, que também nós vamos estudar aqui no canal do Orson, o André recebe, antes de fazer observações, porque ele é um observador, não é somente um repórter, ele também é um divulgador do mundo espiritual para nós, né? Ele nos fala o que acontece pouquinho só mais do que nós já sabemos. O que nós sabíamos com Allan Kardec. Por quê? Foi autorizado. Ele já pode falar um pouquinho mais. E ele tem, então, um período de tratamento na visão para receber auxílio magnético, para melhorar as percepções. Então, aí ele não tem percepção nenhuma, ele só vê os pontinhos pretos e olhe lá, né? Talvez eu não visse nem o ponto preto. Perfeito. E então, para buscar essa prova, o vigilante-chefe, Paulo, né, aproximou-se da pedinte
e perguntou o que a irmã deseja do nosso concurso aqui. Ela falou, socorro, gritou, quero socorro, socorro. Mas ele retrucou, né? Por que tantas vezes cortou a vida de entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Aí, quando ela fez a pergunta, essa mulher se transformou, Américo, da necessidade, de fragilidade, de sofrimento para prepotência. Ela começou agora a agredir, diante das observações feitas por Paulo, ela começou a agredir com xingamentos, chamando de demônio, de feiticeiro, de sequaz de Satã, porque primeiro ela disse que a sua consciência estava tranquila, quem é que está me atribuindo essa infâmia? Fui caridosa, fui crente, fui alma boa e pura, mas não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos. Quer dizer, ele apertou ela. Então, aí ela se transformou na agressividade. Ela, inclusive, dizendo, não volto mais aqui. Eu esperava encontrar o céu que me prometeram e que espero encontrar. É interessante, porque ele não autoriza, ela se enraivece, porque se ela entrar lá, ela vai fazer exigências, porque ela acha que merece. Então, ela vai querer ter uma suíte num hotel, 5 estrelas, tal. Quando ali está todo mundo preocupado em corrigir os erros do passado. É o caso do André, da própria Narcisa, do Tobias, que trabalha ali nas câmaras. Está todo mundo comprometido. O nosso lar é uma região umbralina. A maioria dos que estão lá vão voltar para a Terra exatamente para corrigir erros. Se ela não aceita que ela fez uma coisa que é ruim, então como é que ela pode entrar lá, né? Ela acha que prestou serviço e ajudou a maternidade, porque ela favoreceu aqueles que queriam eliminar as vidas nascituras. Mas isso é contra a lei de Deus, né? É claro que se uma pessoa faz isso e ela não tem o conhecimento espírita, é uma coisa. Agora, se nós fizermos, nossa Senhora. Por quê? Porque nós sabemos que isso não pode, é contra a lei de Deus, né? Américo. E aí ele não teve outra dúvida. Por favor, faça o favor de se retirar. Meu Deus, Américo. Quer dizer, entregou a própria sorte. Quer dizer, ela não vai estar desamparada, mesmo no umbral ela está amparada, mas ela vai ter que reconhecer, porque ela não quis reconhecer a série de equívocos, de crimes, de homicídios, de crueldade com as crianças. Então, ela mostrou a sua caratonha de hipocrisia. Aí o Paulo falou: estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam, querem curar-se. Mas eu não pedi remédio nem serviço, estou procurando paraíso, que fiz por merecer, praticando boas obras. Olha só, Américo, a petulância que existe aí. Aqui é um hotel 5 estrelas. Aí aquele dardo venenoso, né, de ódio, né, e realmente foi embora. A passo firme, com toda a prepotência, senhora de si, perdeu o aspecto de enferma ambulante. América, achei muito interessante. Aí os passos eram firmes agora. Quer dizer, era fingimento mesmo. E o Paulo provou para Narciso e André que realmente era mentira, era fingimento. Eu me lembrei de uma frase da minha avó, que a moça saiu pisando nas tamancas. Essa era a expressão. Essa era a expressão. Então, simplesmente não entra. Ela não entra nem lá na casa transitória, que é bem próximo à crosta. Só entra lá quem reconhece que tem erros, que precisa melhorar, tem que abaixar a crista. Entrar com esse topete todo lá não entra também não. Né? Não entra em lugar nenhum, a não ser nas regiões inferiores, onde tem um laissez-faire, laissez-passer. Você faz o que você quiser lá dentro, porque não tem controle. Naqueles grupos que se formam na vida espiritual, em que se aceita isso, ela pode entrar. Não vai fazer diferença nenhuma. Agora, o céu não é bem assim, não. E aí o Paulo, ele dá a definição do que é um vampiro, que é o título do capítulo, que à primeira vista pode assustar o leitor desprevenido, né? Observar o vampiro exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura.
sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si próprio e aí assevera que está procurando o céu. Que coisa, Américo, como somos os seres humanos, né? Como nos deixamos enganar por comportamentos que não condizem com a fraternidade que deve nos caracterizar. É a mais simples lição do Evangelho, né, de amar os semelhantes, respeitar a vida, ela não obedeceu. Como é que ela pode fazer exigência, né? Então, não tem céu para ela. Aliás, aqui é interessante, porque sempre Jesus se refere ao reino do céu no plural, ao reino dos céus, porque está se referindo às esferas superiores do planeta. Começam a partir de nosso lar. Então, só vai para acima de nosso lar quem merece ir. Enquanto não merece, fica ali no umbral. Agora, nosso lar é uma estância paradisíaca dentro do umbral. Né? Isso é um convite para todos nós dobrarmos o nosso topete antes, né? Porque é Ó, eu melhor dobrar antes, já perdi o meu topete. porque chegar lá topetudo não é de bom ouvido, não é não. A gente vai encontrar resistência. É interessante, e até porque ele fala aqui no final do capítulo, né? É imprescindível tomar cuidado com as boas ou as más aparências. E, naturalmente, para ninguém ficar desolado, achando que foi uma falta de caridade de Paulo, que não lhe abriu as portas, né, na posição de chefe da vigilância, ele vai dizer aqui: naturalmente, a infeliz será atendida pela bondade divina. Mas por princípio de caridade legítima, olha que interessante, Américo, parece o oposto, mas por princípio de caridade legítima, não poderia lhe abrir a porta, porque ia causar confusão desnecessária lá dentro. Ali dentro estão os que querem se recuperar. E essa lição, Orson, ela está muito clara na frase de Jesus: os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão Serão exaltados. exaltos. Então, acabou. Jesus avisou tudo que precisava. Agora, a gente precisa entender isso. E a obra de Kardec, depois essas obras de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, exatamente nos detalham, para a gente ter certeza do que a gente está fazendo e falando, porque antes nós não tínhamos essa informação. Essa informação precisava estar para a gente atravessar a transição planetária. Segundo Kardec, começou 100 anos antes dele, na metade do século XVIII. Então, o século XIX, o Espiritismo chega e tem mais um século aí na frente para a gente poder absorver as lições para poder vencer a transição planetária, porque as exigências do planeta renovado, onde o mal vai existir, mas não será o mal pelo mal. Então, não estarão aqui aqueles que cultuam o mal, o ódio, eles não vão ficar no planeta, vão para fora da cidade. Faça o favor de se retirar. Porque não dá mais. Não combina. Não Não combina. combina. Uma boa parte da humanidade quer sossego, paz, poder fazer o seu trabalho, desenvolver-se, e tem uma parte que não quer guerra, quer briga. Então, Aliás, você teve uma boa sacada aí, porque guardadas todas as devidas proporções, esse capítulo, embora se trate isoladamente de um caso individual deste espírito chamado de vampiro, ele pode ser perfeitamente aplicado à humanidade. Guardadas as devidas proporções, é isso que acontece. Por favor, faça o favor de se retirar por legítima caridade com os aqueles que querem se esforçar. Magnífico, Américo. Jesus também avisou que nenhuma de suas ovelhas seria perdida. Agora, chega uma hora que você tem que separar mesmo, porque aqueles que querem briga, vão brigar à vontade no outro planeta, né? Aí é um planeta mais primitivo, pode brigar, tem pedra suficiente. Tem pedra suficiente. Aliás, eu ouvi uma frase muito boa essa semana, de um sheik aí que criou um problema danado com o petróleo em 1973. Ele diz assim: a idade da pedra acabou não porque tinha falta de pedra. Assim como a idade do petróleo vai acabar não porque vai acabar o petróleo, é porque chega uma hora que, opa, não dá mais. Nós estamos criando um probleminha sutil no aquecimento global, vai todo mundo entrar bem.
Então, nós vamos cuidar disso. Então, por que as leis de Deus foram criadas exatamente para a gente não extrapolar? Né? A gente tem até uma certa liberdade, mas sempre existe recurso. Por quê? Porque o Criador limitou as ações humanas. É muito interessante pensar nisso nesse final de capítulo e de episódio desta noite, porque o que estamos vivendo com a pandemia traduz essas questões, esses raciocínios todos em termos individuais, municipais, nacionais e planetário, né? O planeta está sendo chacoalhado. Olha, não dá mais. Se nós pegarmos o nosso Brasil do jeito que está, não dá mais. Quer dizer, é uma série de questões aí que se avolumam, pedindo solução de nós mesmos, Américo. Que coisa interessante. Interessante. Lá no capítulo 18 da Gênesis, está dito, isso vai passar. Fica essa confusão que ninguém se entende, mas isso vai passar. Está escrito lá, Kardec afiançou que isso ia acontecer. Então, vamos aguardar fazendo o nosso melhor. Fazer o nosso papel, né? Na próxima semana, nós vamos conhecer um personagem muito querido ao nosso coração, a este livro, muito citado, referendado, na sequência depois. Nós vamos conhecer Veneranda, este nome que por si só já traduz carinho e ternura aos nossos corações. Aguardemos a semana que vem para ter notícias de Veneranda no capítulo 32. Muito obrigado a você. Até a próxima semana. Até a próxima.